Vamos bater o papo sobre um tema super importante, o sono. Muita gente falando em alimentação, em atividade física, mas e o sono, como é que anda? Aqui com a gente, a especialista Cíntia Coelho, já esteve aqui em outras temporadas do programa, Verdade. especialista em distúrbios do Exatamente. sono, e veio falar sobre esse poder rejuvenescedor do sono. Muito obrigada, Cíntia, pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você, Dani. Cíntia, como a gente acabou de falar, a gente vê muitas pessoas falando, olha, eu vou fazer atividade física, olha, eu vou ver minha alimentação, eu vou suplementar, eu vou sempre buscando algo novo nesse sentido. E o Verdade. sono? Então, esquecem, né? É o que eu vejo. Hoje, as pessoas não têm muito essa coisa de dar valor ao sono. Pelo contrário, né? Hoje se dorme cada vez menos, né? A gente vê que o mundo moderno tem toda uma estrutura montada para você não dormir. Então, se você quiser passar uma noite acordado, você fica. Você tem um celular, você tem um notebook, você tem a televisão. Então, você fica acordado, é só você querer ficar acordado. Antigamente, não, né? Tinha-se horários e a gente cumpria esses horários, né? Só que o que acontece? Não se valorizava, não se entendia por que é que precisava dormir. Né? As pessoas não tinham esse entendimento. Por que se dorme? Né? Afinal de contas, por que a gente dorme? Né? E aí as pessoas começaram a desvalorizar esse sono e vieram as doenças. Porque a gente sempre associa a doença às condições diurnas, né? Só que tem muita doença que aparece exatamente pela falta de sono. O nosso sistema imunológico, ele trabalha exatamente quando a gente está dormindo. Então, se a gente não dorme bem, esse sistema imunológico, ele não funciona. E aí vem as doenças. Vem as doenças agudas, vem as doenças crônicas, né? E as agudas a gente resolve ali, mas e as crônicas? Como é que a gente faz, né? Cada dia aparece uma coisa e aquilo ali vai se cronificando. E muitas vezes a origem do problema está exatamente ali, no sono. Um sono de má qualidade ou a própria insônia, né? A grande população, a gente tem 30% da população que sofre de insônia. Então, o que eu sempre digo, vamos valorizar esse sono, né? Descobrir por que a gente precisa dormir, né? No outro dia, quando a gente acorda, que a gente acorda bem, que a gente fala assim, ai, nada como essa noite, até sonhei, né? As pessoas às vezes falam, até sonhei, e falam como se sonho fosse algo assim anormal. E o sonho faz parte da nossa arquitetura do sono, né? É normal que a gente sonhe. É muito relacionada à questão do bem-estar físico, né? E aí vem aquela sensação que eu já fui pro profissional tal, já fui pro outro e não consigo. Às vezes está no sono, muita gente não entende que ali a massa magra, o músculo, ele também se forma no sono. Exato. Até a capacidade de raciocínio no dia seguinte. Exatamente. Então, o que eu vejo é o seguinte, hoje existe realmente uma importância muito grande, né? As pessoas estão muito preocupadas com a estética, né? Só que a gente tem que pensar na estética, claro, se a gente tem uma boa estética, ótimo, mas eu acho que primeiro a gente tem que pensar em saúde. Então, esse estímulo que tem se dado muito à estética, né, é prejudicial. Se a gente for falar para a área do sono, o que é que a gente vê? Esses estimulantes, né? Então, muito estimulante faz com que você durma mal. E a gente tem, Dânia, no nosso sono, estágios, né? Então, a gente dorme, não é a noite toda de uma forma só, né? A gente deitou e dormiu e no outro dia acorda. Durante o sono, a gente tem o que a gente chama de arquitetura do sono. Então, acontecem estágios que são normais. Quando a gente passa a usar muitos estímulos, né? Então, a própria cafeína, né, o chá verde, esses estudantes, né, que a gente vê que usa muito. O próprio energético, remédios, que é para conseguir dar conta, porque eu tenho isso, que aí eu só consigo bem estudar lembrado. à noite. Exatamente. Então, todos esses estimulantes, o que acontecem? Faz com que iniba uma substância, um hormônio que a gente naturalmente produz, que é a melatonina. Né? Então, por isso que hoje em dia está tão na moda a história da melatonina, né? Então, a gente precisa... A melatonina, ela está aí, né? Quando começa a anoitecer, então, ela começa a se produzir no nosso organismo, então, ela tem uma elevação. E o que acontece? Com o uso de estimulante demais, né?
que acontece? Tem muito estimulante e a melatonina ela não dá conta de dar o sono normal, tá? Então, o que a gente tem que fazer? É por isso que hoje a gente escuta muita gente assim, eu tô tomando a melatonina, né? Mas por que tá tomando melatonina? Será que há realmente necessidade Já que a gente de tomar? produz, né? Já que a gente produz. Claro, tem pessoas que realmente têm uma baixa de produção, mas tem a palavra acho que é essa mesmo, um modismo atrás disso, né? Que todo mundo agora precisa tomar melatonina. Então, muita gente chega no meu consultório perguntando, mas doutora, será que o meu caso não é tomar melatonina? Da onde você tirou a melatonina? Já chega com a prescrição, né? Já chega com a prescrição. E, na verdade, às vezes não precisa. E aí, como é que fica essa situação? Porque, olha, a pessoa toma um estimulante e aí depois toma a melatonina. Pois aí você começa a colocar agentes artificiais para comandar o seu corpo. Isso. Agora eu acordo, agora eu quero dormir. Agora eu acordo. Exatamente. E assim, pode e causar? você está falando só da melatonina, né? Quando, na verdade, hoje existem outros remédios aí, outros indutores de sono, inclusive, mas que é prescrito para aqueles sofredores, realmente, aqueles que realmente têm insônia. Indutores do sono. Isso, os indutores do sono. Que não são aqueles tarja preta, que já... Isso. O que isso pode causar? A utilização, desculpa ter interrompido, não, é porque é um assunto mesmo. Realmente que gera muita dúvida. E a gente está vendo muito a prescrição desses indutores do sono, justamente por ser uma outra modalidade, não ser aquele tarja preta. Muita gente, até de uma forma positiva, tem receio de se lançar, não, porque eu não quero tomar aquele calmante, porque aí o calmante você toma num dia, no outro dia você já perdeu o dia, porque você passa o dia todo de banzo. Exatamente. Aí as pessoas geralmente fazem assim, não, o indutor de sono não dá isso. Realmente mas gera não consequência. Causa, realmente não causa ressaca, né? O indutor do sono não causa. Agora, a gente tem que ver, cada caso é um caso, né, Dani? Então, realmente aquela pessoa precisa tomar um indutor do sono, né? Então, tudo é questão do bom senso. Né? Será que precisa da melatonina? Será que o meu estilo de vida não está muito acelerado, por isso eu não estou conseguindo dormir direito à noite? Será que é por isso que eu acordo de madrugada? Será que é por isso que eu não durmo passo muitas horas deitada na cama e não consigo dormir? Então, assim, tem alguns questionamentos que quem tem que fazer é a gente, né? É a pessoa que está ali sofrendo. Só que ela entra num ritmo tão acelerado que é aquilo ali, né? Uma hora toma estimulante demais, outra hora toma o remédio para dormir. E aí? Preciso trabalhar à tarde, vou tomar um chá verde. Eu preciso ir para academia, vou tomar um pré-treino. E aí depois eu preciso dormir, porque senão amanhã eu vou acordar cedo, aí tomo um... Tô cansada, tô de olheira, tô não sei o quê, né? Então, como é que se resolve isso? Eu acho questão de bom senso mesmo. E aí né? tem, claro, algumas dúvidas. Sim. 8 horas de sono, geralmente, é o que a gente ouve falar. Mas isso vale para todo mundo ou não? Porque tem gente que dorme menos e acorda bem. Verdade, né? Então, o que a gente diz é assim, as pesquisas mostram que o ser humano tem uma média de sono de 8 horas, tá? Agora, a gente é assim, o ser humano ele é altamente intermediário, né? Então, ele tanto vai para um lado como vai para o outro. Então, se ele precisa dormir, ele gosta de dormir 8, mas se ele só pode dormir 6, ele vai dormir aquelas 6 ali, tá tranquilo, ele vai se adaptar. Então, ele é adaptável. Mas, ao contrário, também acontece. Tem gente que precisa dormir mais tempo, 9 horas de sono, né? A gente diz assim, mas essas pessoas são doentes porque elas dormem de menos ou dormem demais? Não, né? O que você tem que perceber é quanto realmente você precisa, né? Se você dorme 6 horas e acorda bem no outro dia, não tem fadiga, não tem ressaca, tá bem para fazer suas atividades físicas, por que não? Tá tudo ótimo, né? Outra dúvida, você começou a falar em sonho. Aquela pessoa que não sonha nunca, né? Ou que não lembra, pelo menos, que sonhou. Isso quer dizer que ela não está dormindo bem, ela não está chegando àquele último estágio que a gente fala, daquele sono profundo, ou isso não é um medidor? Tá, então, a gente tem são 4 estágios, tá? O primeiro é aquele que a gente tem noção ainda do que está acontecendo no ambiente, então é um cachorro que late na rua, é uma porta que bate, né? Depois você entra no estágio 2, que é aquele que é o intermediário, que é o tempo que a gente mais passa quando está dormindo. E a gente depois entra no sono profundo, que foi o que você acabou de falar, que a gente chama estágio 3, tá? E depois a gente tem o sono REM, que é o sono dos sonhos. REM por causa do movimento rápido dos olhos. Então, a pessoa quando está dormindo, está sonhando, na maioria das vezes ela está bem paradinha, mas os olhos estão se movimentando,
né? Então, você percebe. Então, voltando, né? O ideal é que a gente tenha esses 2 últimos estágios, né? E em torno de 4 a 6 ciclos por noite. O que está acontecendo? As pessoas não estão tendo mais esses 4 a 6 ciclos por noite. Por quê? Ou elas estão dormindo muito tarde, estão acordando muito cedo, então não está dando tempo para fazer esse ciclo normal, ou então estão sofrendo de insônia. Mas né? tem gente que pode alcançar esses últimos 2 estágios aí Sim. de uma forma mais rápida? Não. Ou não? Não tem como alcançar mais rápido, a não ser assim. Por exemplo, você está muitos dias sem dormir, está extremamente cansado. Então, ao invés de você entrar nesses estágios de sono, né, como se fosse um declínio, primeiro, segundo, terceiro, você já bate logo Já é a 3. pedra. Exatamente. É aquele que deitou e dormiu, né? E que a gente escuta muito hoje em dia dizendo assim, né? Principalmente o homem. Né? A esposa diz assim, meu marido deita e com 5 minutos ele já dormiu e se duvidar já está roncando, né? Então ele provavelmente ele está tão cansado que ele entra nesse estágio 3. Pra gente encerrar, Sim. Sono rejuvenesce? Com certeza, sem dúvida. Aquela história que eu comecei. Sistema imunológico fica, ó, 100%. Se a gente tem um sistema imunológico bom, a gente tem uma saúde, tende a ter uma saúde também 100%. Então, dormir bem, com certeza, evita o envelhecimento precoce. Então, gente, quando a gente fala de sono, a gente tem muito assunto para debater. Por exemplo, Verdade. A Cíntia trouxe aqui, olha, a pessoa, o marido deitou, ela já comentou, já começou a roncar. Tá, mas o ronco aí pode não ser o reflexo aí desse estágio ideal. Não do é. sono, a gente tem muita coisa para falar. Sim. A gente vai estar voltando com esse assunto aqui na nova temporada do programa de Utilidade Pública. Cíntia, eu queria muito te agradecer pela presença aqui no programa. Imagina, mais uma vez, muito obrigada, Dani, por estar aqui. E quando você quiser, estarei aqui para que a gente conversar sobre o que você quiser. Vamos Então, lá. você estará presente em outras edições, com certeza. Muito obrigada. Esse é um assunto de utilidade pública, então vocês já viram, sono faz bem.